Olá, meus amores do quarto ano. Hoje, na disciplina de ciências, iremos estudar sobre a reprodução dos animais, tá certo? Falando em reprodução dos animais, ela pode ser feita, essa reprodução, de duas maneiras. Reprodução sexuada e reprodução assexuada. Quando ocorre a reprodução sexuada? Ocorre quando as células reprodutoras masculinas, os espermatozoides, se encontram com as células reprodutoras femininas, os óvulos. Entendemos aqui que os espermatozoides são células reprodutoras masculinas. E os óvulos são células reprodutoras femininas, ok? Fecundação. O espermatozoide e o óvulo se unem. Então, o que é fecundação? Fecundação é a união entre o espermatozoide e o óvulo, tá certo? Dá-se o nome de fecundação. Quando há essa união entre as células, não é isso? Entre as células reprodutoras masculinas, que são os espermatozoides, com o óvulo, que são células reprodutoras femininas, quando há essa união, é chamada de fecundação. Vejamos aqui na imagem. Vejamos aqui, ó, os espermatozoides e aqui é o óvulo, tá certo? Então aqui, ó, o espermatozoide está encontrando o óvulo, tá certo? Está se unindo. Então nessa união aqui é chamada de fecundação, ok? Quando esse óvulo ele é fecundado, tá certo? Então, o óvulo fecundado vai sofrendo a multiplicação das células e começa a ganhar forma. E assim, um novo ser vivo é gerado, ok? Então, quando há essa fecundação que falamos, a união entre o espermatozoide e o óvulo, ok? Este óvulo ele é fecundado e daí irá sofrer multiplicação das células e daí então começa a ganhar forma, onde um novo ser ele é gerado, ok? A fecundação pode ser interna ou externa. Vamos entender a fecundação interna. A fecundação interna ocorre quando o macho libera os espermatozoides dentro do corpo da fêmea. Muito fácil de entender, não é? A fecundação interna ela ocorre quando o macho libera os espermatozoides dentro do corpo da fêmea. Na fecundação externa, ocorre fora do corpo da fêmea. Há uma liberação simultânea em grande quantidade de células reprodutivas do macho e da fêmea, tá certo? Então, há uma liberação simultânea em grande quantidade de células reprodutivas, tanto do macho como da fêmea. Ok? Na reprodução assexuada, não ocorre a junção das células, não é? Aprendemos que na reprodução sexuada, ocorre sim a junção das células, não é isso? Mas na reprodução assexuada, não ocorre essa junção. Um novo indivíduo é formado com as mesmas características, a partir de uma parte do seu corpo que foi cortada. Então, na imagem, ó, temos aqui uma estrela, não é isso? E aí, através de uma parte dela que foi cortada, não tem problema, tá certo? Porque um novo indivíduo ele é formado com as mesmas características, a partir de uma parte do seu corpo que foi cortada, não é? Então, por não haver essa junção das células reprodutivas, tá certo? Mesmo que uma parte seja cortada, mas ela irá formar um novo ser, um novo corpo, tá certo?
com as mesmas características. Alguns animais, como as abelhas e as formigas, conseguem se reproduzir sem ter a presença de um macho. Os ovos das fêmeas começam a se desenvolver sem haver fecundação. E esse tipo de reprodução assexuada é denominada de partenogênese. Tá certo? Partenogênese. Tá bom? Então, só para entender o que diz aqui, que alguns animais, como as abelhas e as formigas, elas conseguem se reproduzir sem ter a presença de um macho. Não é? Então, os ovos das fêmeas começam a se desenvolver sem haver fecundação. Então, se não é preciso a presença do macho, não é? Então, não vai haver uma fecundação. E esse tipo de reprodução assexuada é denominada de partenogênese. Temos aqui as imagens, tá vendo? Das abelhas, é isso? E das formigas. Ok? E assim encerramos a nossa aula de ciências. Um beijo a todos.